Quando esse sinal aparece, a vida começa a testar sua fé. Se depois da confusão inicial, você sentiu que agora tudo depende de uma decisão interna, continuar confiando ou voltar ao velho controle, este vídeo é para você. Existe um ponto muito específico em que a vida deixa de observar suas palavras e começa a testar suas atitudes silenciosas. Esse sinal não vem como problema evidente, mas como um teste emocional que revela se a sua mudança foi real ou apenas momentânea. Fique até o final, porque entender esse teste evita que você sabote exatamente a fase em que a prosperidade começa a se estruturar. Depois que a pessoa atravessa o segundo sinal, aquele momento em que tudo parece confuso ou pior, a vida entra em uma nova postura. Ela para de reagir às suas intenções e passa a observar suas escolhas. É aqui que o terceiro sinal aparece. Não como oportunidade clara, mas como teste silencioso de fé interna. Fé nesse contexto não é acreditar que tudo vai dar certo sem agir. É sustentar coerência interna, mesmo quando não há provas externas. A vida começa a testar se você realmente deixou de agir por medo ou se apenas descansou temporariamente do esforço excessivo. E esse teste acontece em situações simples, cotidianas, quase invisíveis. Você pode perceber esse sinal quando surge uma decisão pequena que carrega um peso emocional grande. Algo que exige posicionamento, limite, paciência ou renúncia. Antes, você teria reagido no impulso. Agora, você sente uma pausa interna. E essa pausa é o teste. A vida observa se você vai agir alinhado com a nova consciência ou se vai trair a si mesmo para aliviar a ansiedade. Muitas pessoas falham aqui sem perceber. Elas racionalizam decisões desalinhadas, dizendo que não era o momento, quando na verdade era exatamente o momento do teste. Esse sinal também aparece quando você é provocado. Alguém duvida de você, uma situação tenta te puxar para o drama antigo. Um atalho surge oferecendo alívio rápido. E tudo isso acontece ao mesmo tempo em que você ainda não vê resultados financeiros claros. É aí que a fé interna é medida. Quando a pessoa sustenta esse teste, algo começa a mudar de forma sutil. Ela passa a confiar mais na própria percepção. Não precisa mais de validação externa constante. Não precisa convencer ninguém. Não precisa provar nada. A fé deixa de ser crença e passa a ser postura. Esse estágio é desconfortável, porque o ego perde espaço. E o ego sempre tentou controlar o ritmo das coisas. Quando ele perde espaço, surge um silêncio estranho. Mas é nesse silêncio que a clareza começa a se formar. Outro aspecto importante desse sinal é que a vida começa a retirar apoios artificiais. Situações que antes sustentavam você emocionalmente começam a desaparecer. Não por punição, mas para fortalecer a base interna. Prosperidade verdadeira não se sustenta em muletas emocionais. Nesse ponto, muitas pessoas sentem vontade de explicar demais suas decisões. Elas querem justificar porque estão mudando, porque estão mais quietas, porque estão diferentes. Mas o teste pede exatamente o contrário. Menos explicação, mais coerência. A vida também começa a observar como você lida com pequenas perdas. Não perdas financeiras grandes, mas perdas simbólicas. Um convite que não vem, um reconhecimento que não acontece, um resultado que atrasa. Tudo isso mede se você vai desmoronar internamente ou sustentar estabilidade. Quem passa por esse teste começa a perceber uma mudança profunda. A ansiedade diminui, mesmo sem resultados visíveis. Isso é sinal de que a fé deixou de ser esperança e virou estrutura. E quando a estrutura interna muda, o externo começa a responder. É nesse momento que a prosperidade deixa de ser um desejo distante e começa a se organizar como consequência natural. Mas ainda não aparece,
porque antes de aparecer, ela precisa de alguém que consiga sustentá-la sem voltar ao caos interno. Se você está vivendo isso agora, observe como reage aos testes pequenos. Eles são os mais importantes. É ali que a vida decide se pode confiar em você com mais responsabilidade, mais recursos e mais expansão. E logo depois desse estágio, um quarto sinal começa a surgir. Um sinal que mostra que você já mudou por dentro, mesmo que o mundo ainda não tenha acompanhado completamente. É sobre isso que falaremos no próximo vídeo.